Boa tarde, irmãos, encarnados e desencarnados. Minhas saudações a todos que aqui se encontram. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. Para aqueles irmãos que aqui que chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Pedimos sempre que desliguem seus celulares, mantemos também o silêncio, para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra nesse salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Todas as doações serão bem-vindas, o lar agradece. Nós vamos fazer a oração agora. Vamos fazer para a irmã Onira Hadi. Os familiares estão pedindo 7º dia de desencarne, que ela seja bem recebida pela espiritualidade maior, esteja em paz. Temos também o aviso das aulas do ESD. Quem estiver interessado em começar a estudar, certo, irmãos? As aulas vão se iniciar no dia 9 de março, à tarde às 13h30, à noite às 19h30. Aos sábados a partir do dia 14 de março, serão às 16 horas. E se informe com a Neuza, a Ana Jardim ou a Júlia, certo? Quem tiver interesse. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração, para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita logo. Primeiro faremos uma leitura do livro dos Espíritos. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa, gente. Os trabalhadores do Senhor, que vem dos trabalhadores da última hora. Sim, é chegado o tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disserem a seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque Ele vai dizer: venham a mim vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdia para deixar a obra prejudicada. Que assim seja. Vamos agora, então, a nossa oração ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passarem, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apela teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas e socorra aqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente, fazei um divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que até se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja.
Vamos passar a palavra agora à nossa irmã Terezinha, que vai fazer a palestra para nós. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Já vai dar tudo certo. A gente não é fácil, a gente está aqui na frente, sabe? A gente olha para vocês assim e vai acalmando. Então, boa tarde de novo a todos, irmãos encarnados e desencarnados, os nossos irmãos de jornada, os nossos irmãos nas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Nessa tarde, esse calorzinho gostoso que faz parte do verão, né? Se a gente pudesse guardar um pouquinho dentro do bolso, principalmente eu, que no inverno é terrível para mim. Mas tudo bem, faz parte da vida, da nossa jornada aqui na Terra. Irmãos, como é que vocês se sentem? Como sente essa parte espiritual quando vocês vão entrando ali na porta, na frente? Naquele corredorzinho que a gente já vai sentindo, vem da rua com esse calor e ali a gente já sente mais fresquinho. Como é que vocês se sentem? Eu sempre digo, quando a gente entra ali, a gente já toma aquela chuveirada espiritual. A gente vem entrando. Então, o que devemos fazer? Entrando em silêncio, claro que a gente encontra muito conhecidos, amigos, a gente vai cumprimentando, mas procure fazer silêncio, porque quando a gente vem, já pensa que vem para a casa espírita, é porque a gente vem com aquela mochilinha pesada, como diz a nossa irmã Eliana. Aquela mochilinha está pesada, mas no momento que nós entramos ali, ela já vai ficando mais liviana. Quando nós nos sentamos aqui, com esse arzinho gostoso, a gente respira fundo e vê, nossos problemas não é nada. Aqui a gente respira. O mundo espiritual nos acolhe, Deus e Jesus estão sempre junto conosco. A gente senta, fica vendo as imagens, as reflexões tão gostosas, e a gente vai dormir, não é? E isso é muito bom. Bom, para hoje é capítulo 27 do livro segundo o Espiritismo, o Evangelho. Isso aqui todos deveriam de ter à mão em casa. Esta aqui é como a gente comer o nosso feijãozinho com arroz, que é tão gostoso. Aqui muita gente resolve os nossos problemas. Mas antes de ler o capítulo de hoje, que é a maneira de orar, eu vou ler aqui uma reflexão que eu achei muito apropriada para nós. Aprendi que se pode conhecer bem uma pessoa pela forma como ela lida com três coisas: um dia chuvoso, uma bagagem perdida, os fios das luzes da árvore de Natal toda embaraçada.
Aprendi que não importa o tipo de relacionamento que tenha com seus pais, você sentirá falta deles quando eles partirem. Aprendi que a vida às vezes nos dá uma segunda chance. Aprendi que viver não é só receber, é também dar. Aprendi que se procurar a felicidade, vou me iludir, mas se focalizar a atenção na família, nos amigos, na necessidade dos outros, no trabalho, e procurar fazer o melhor, a felicidade vai me encontrar. Aprendi sempre que decido algo de coração aberto, geralmente acerto. Aprendi sempre que quando sinto dores, não preciso ser uma dor para os outros. Aprendi que diariamente preciso alcançar e tocar alguém. As pessoas gostam do toque humano. Segurar a mão, receber um abraço bem afetuoso, ou simplesmente um tapinha nas costas. Geralmente os outros gostam. Oi, meu amigo, como está? Gente, isso é muito gostoso. A gente demonstrar o afeto, demonstrar que tem carinho pelos nossos próximos. Aprendi que ainda tenho muito que aprender. As pessoas esquecerão que você disse, esquecerão o que você fez, mas jamais esquecerão como você os tratou. É verdade ou não é? Podemos esquecer várias coisas, mas como a gente é tratado com carinho, jamais. Às vezes não precisa a gente nem falar. Gente, e assim, essa reflexão vem ao encontro do assunto de hoje, que é a maneira de orar. Vou ler aqui o textinho do Evangelho. Eu disse para vocês que é tudo para a gente, né? É do capítulo 27, pedir e receber. O primeiro dever de toda criatura humana, é o primeiro dever de toda criatura humana, é assinalar o seu retorno à atividade diária. E o que é? A prece. Que todos rezam, mas são poucas as pessoas que sabem orar. Que importância terão perante o Senhor as frases que repetem de forma maquinal, sem compreender nem prestar atenção no que estão dizendo? Rezam por hábito, por um dever a cumprir, cuja a execução é sempre um peso. A prece do cristão ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, após o espírito retornar o domínio do corpo. Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas eu levanto, não tenho tempo de rezar. Enquanto a gente vai colocando o chinelo, enquanto a gente vai trocando a roupa, tirando o pijaminho, uma camisola,
vai fazendo uma prece, agradecendo por aquele dia. Ele, quando deve elevar-se, logo ao acordar, em agradecimento a Deus, com muita humildade, deve ser do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual foi permitido ainda que inconscientemente visitar os amigos, os espíritos, porque você sabe, quando a gente dorme, o espírito vai trabalhar, ou visitar amigos, ou a gente sonha e depois não esquece do sono. Só que uma coisa muito interessante, que quando a gente acorda, você vai com susto. Por quê? O corpo está ali, o corpo físico, o espírito saindo, então ele vai acompanhar ligeirinho e a gente então leva aquele sustinho, né? Ou senão, quando uma pessoa está dormindo e a outra chega e fala, ô fulano, tá, aquele susto, né? Por isso, quando uma pessoa está dormindo, principalmente as pessoas mais velhas, assim como eu, sabe que eu me assusto com certos barulhos. Ou se vem me acordar, eu também me assusto. Os mais novos parece que não acontece tanto isso, mas a gente vai chegando nessa idade que qualquer coisa nos assusta, porque vai dormir. A gente está caindo nisso, está pensando nisso aqui. Então, orar e orar muitas vezes durante o dia. É saber conectar-se com Deus. Quando a gente está fazendo o Pai Nosso, a Ave Maria, o Anjo da Guarda, enfim, uma oração, ou só conversar com Deus, agradecer. Gente, é tão bom. A gente se sente tão leve, a gente se sente tão bem estar conectado com Deus. E para isso, a gente deve estar com o coração livre, em harmonia, sem mágoas. Aí sim a oração vai chegar a Deus. Porque se eu estou fazendo uma prece, uma oração, e estou magoada com uma pessoa, aquela prece, no momento que a gente está fazendo a prece, vem a imagem da pessoa e meu coração não está assim também, aquela prece não vai ter valor. A prece deve ser feita com amor, que nós estejamos com o nosso coração em harmonia. E se a gente tem alguma mágoa de alguém, que nesse momento a gente coloque na nossa prece essa pessoa, porque ela necessita. E nós também necessitamos, às vezes mais nós do que ela mesma. Né? Mais um trechinho aqui do Evangelho. Depois em casa vocês vão ler com bastante paciência o capítulo 27. Ela, que é a prece, né, deve conter o pedido de graças de que necessita, mas daquelas realmente que necessitam. Não precisa pedir todos os dias a mesma coisa, porque Deus não sabe o que nós necessitamos, não? É inútil pedir ao Senhor para encurtar as provas, para lhe dar somente alegria, riqueza,
Peço a Ele o bem mais precioso, a paciência, a resignação e a fé. Não digo como muitos fazem. Não vale a pena rezar, uma vez que Deus não me escuta. Como que Deus não escuta? A gente não enxerga, mas a gente sente. A gente sente quando está fazendo a oração, aquele bem-estar. Isso aí já é conectado com Deus. Ele já está nos assistindo. Porque às vezes a gente pede, não recebe no momento, porque não é para receber naquele momento. Nós temos muito ainda que aprender até receber aquela dádiva que nós estamos pedindo. Nem tudo vem na hora. Tudo tem seu tempo. O que pedem a Deus, na maioria das vezes, já pediram isso aí, né? Então, pedir com sucesso para o empreendimento e depois dizem: Deus não se ocupa conosco. Se eu fizesse, não haveria injustiças. Por quê, gente? Que a gente vai estar conversando com Deus e pensando assim: será que eu estou injustiçada porque eu não recebi o que eu pedi? Não. Não é bem assim, né? A gente sabe que Deus está sempre junto conosco, nos amparando, nos protegendo. E aí tem a seguinte pergunta: por que devemos orar no silêncio? Porque, amados irmãos, a oração, como eu disse, é a ligação com Deus, é a conexão da criatura com o Criador. Por isso não devemos pedir. Não devemos pedir muito, mas sim, a cada dia agradecer. Agradecer o pouquinho que a gente recebe. Principalmente ao amanhecer, a gente lembrar assim: temos o nosso trabalho. Tem muitas pessoas que não gostam da segunda-feira. Não tem que trabalhar. Gente, que coisa boa uma segunda-feira e que as pessoas tenham o trabalho. Pensem bem, a pessoa tem toda a saúde, tem uma vida, como se diz, pela frente, é novo e não tem um trabalho. Então, no domingo, a gente descansa. Prepara-se para a segunda-feira, prepara-se para a semana, com alegria. Não vai sair de casa: eu tenho que trabalhar, vou pegar aquele ônibus lotado de pé. Que coisa mais chata. Tem gente pisando no meu pé, empurrando. Não há importância. Quando no ônibus, ou seja o carro que for, há muita conversa, e vocês ainda estão assim, acordando, façam uma prece. Vocês veem como aquilo ali muda. Olhem para a rua, olhem a natureza. Que coisa mais linda. É muito bom a gente olhar para os lados e enxergar. Enxergar a beleza que Deus fez. Eu vou contar para vocês o que me aconteceu ontem. Aquele calor estava com
o ar ligado. E eu não gosto de deitar no sofá, porque fica quente. Eu ponho o colchão no chão que me meter. Lembrei que eu tinha colocado uma comidinha para os meus hóspedes, que são os gatinhos que aparecem lá em casa, que não tem gato, só tem uma cachorrinha, que fica dentro de casa. E eu lembrei, aquela comida ali, eles não comeram tudo, vai azedar. Sabe o que eu fiz? Peguei e larguei na rua, tinha arroz, coisa ali, os passarinhos. Gente, tinha mais ou menos uns 30 passarinhos. Coisa mais linda. E veio um pombinho, eu não sabia que aqui perto de casa tinha tanto bichinho assim. Gente, aquilo me deu uma alegria. E aí eu pensei, mas eu tenho água lá, né? Aqueles potes de sorvete, eu coloco água e eles são lá. Até os marimbondos também. Mas eu não sabia que tinha tanto passarinho assim. Que cruzamento. Então, o orar é a forma de comunicação com Deus. É nós termos fé e agradecer com humildade. Não? Uma minha senhora. Já tem? Ótimo. Vou ler mais um trechinho aqui do Evangelho, que diz o seguinte. Eu enxergo um pouco, eu pego as letras maiores. A prece deve ser uma prática diária, sem que para isso seja preciso retirar-se para um aposento, exibir-se de joelhos ou prece pública. Ela deve fazer parte dos deveres de cada um. Qualquer que seja a natureza deles, eles sem exceção. Não é um ato, é uma prece feita com amor, a Deus, assistir seus irmãos em qualquer necessidade moral ou física. Isso faz parte da prece. Às vezes, na família, pessoas que necessitam de um momento de atenção, mas às vezes a gente tem tanto que fazer que não dá atenção para aquele que está ali do nosso lado. Às vezes está quietinho, não custa a gente perguntar, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Às vezes as pessoas chegam no serviço, se incomoda alguma coisa, fica triste. Se nós, como mãe, como pai, como avó, como tio, como irmãos, a gente dá atenção para aquela pessoa, é tão bom. Pergunta, como é que foi o teu dia hoje? Às vezes, no momento, a pessoa não diz nada, só diz assim, foi tudo bem. Mas a gente começa, até pelo caminhar da pessoa, pelo olhar, pela maneira que chega. E a atenção para os nossos familiares faz parte. É como uma prece. É tão bom quando está todo mundo unido em casa, todo conversa, sorri, um conta o caso, outro conta outro. Nos reunir no momento da janta, porque é o momento que a gente reúne a família, tudo em volta da mesa, com assuntos bons. Conta-se como foi o dia. Eu hoje tenho que limpar. Aqui em casa,
conversei aqui com vocês. Isso me deixa muito feliz, porque eu ainda não tinha esse ano conversado com vocês. E aí eu pergunto sempre, todos os anos, eu sempre faço essa pergunta, vocês vão te lembrar. Terminou o ano de 2025, hoje eu acho que já é uns 36 dias do ano, né? Então a gente tem que pegar aquela folha em branco para nós colocarmos o que nós vamos fazer esse ano. Nós temos um objetivo. Já tem alguma coisa escrita nessa folha em branco? Já tem algum desenho? Que muitas pessoas expressam o seu pensamento em desenho. Até um rabisco. Tá? Pode fazer com caneta azul, vermelha, preta. É uma maneira de a gente se expressar naquela folha em branco. Às vezes nem bem inicia o ano e passamos por vários perrengues, né? Mas a gente pensa assim, o ano está iniciando. Nós temos muito ainda pela frente. Temos objetivos? Temos. Mas antes de tudo, a gente pedir saúde. Nós temos saúde, nós temos tudo. O dinheirinho veio. Se nós aposentados, aumentou um pouquinho. Bem, se estamos ainda no trabalho, na labuta, também vem no final do mês. Temos já o que escrever nessa folha. Às vezes uma folha não chega, né, para o ano. Vai dar um calhamaço de folhas. Mas que essa folha seja mais agradecimento do que pedidos. Porque Deus sabe o que nós necessitamos. O mundo espiritual maior, ele é muito organizado. Segundo explica André Luiz em suas obras. E os espíritos maiores adiantados estão sempre ajudando nossos irmãos menores. Então, gente, vamos se aproximando do final do nosso assunto de hoje, que é orar. Não esqueça, faça uma prece de agradecimento pelo dia lindo que hoje está fazendo. Não importa os reveses da vida, faz parte da nossa caminhada terrena. Mas a prece feita com amor, com fé, com humildade, sempre será conectada com Deus. A prece com equilíbrio, com serenidade. Deste modo, né, gente, encontraremos a paz, a alegria de viver, porque a vida é linda, com todos os reveses que a gente tem. É muito bom a gente estar viva e saber que a gente pode fazer pelo outro, pelo próximo, pela nossa família, pelos nossos irmãos de sangue e a nossa grande família espiritual, que são vocês. Obrigada pela atenção. E queria dizer para vocês também que este livro, Vinha de Luz, tem como orar. Tem como nós fazermos a prece.
junto com o nosso querido Evangelho. Uma boa tarde a todos. Agradecemos então a nossa irmã, que possamos exercitar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, né? Pedimos aos irmãos que se coloquem em seus lugares para fazermos o passe. E vamos levar nossos pensamentos a Deus também, nesse momento que vai ser feito esse passe, para levar para os nossos familiares, para aqueles entes queridos que necessitam, que a gente sabe que estão precisando no momento, né? Vamos levar nosso pensamento. Ajuda muito essas boas energias. Certo, irmãos? Os espíritos de luz, nesse momento, sempre recolhem aquilo e praticam aquilo que a gente pede, né? Boas energias sempre. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem, e que assim seja. Foi ministrado o passe, irmãos, a todos com harmonia, com paz, tranquilidade para casa. Você também. Se cuide.